Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu tenho postado mais vídeos com frequência, tenho aumentado o número de inscritos, sim, surgiram algumas dúvidas que não é de hoje, que eu respondo desde que eu era criança, já tô cansada de explicar a história, a mesma história, desde o começo pra todo mundo, então eu resolvi compartilhar com vocês, porque pra mim é uma coisa normal, eu sou super bem resolvida. E não esquece de deixar o seu joinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá pro vídeo. Eu sempre recebi perguntas do tipo: Nossa, mas você é muito diferente da sua mãe. Nossa, mas você é morena e sua mãe é japonesa. Nossa, mas a sua irmã é muito parecida com a sua mãe. Por que você não é parecida com elas? Estou aqui para explicar. Sim, eu sou adotada. Os meus pais, eles tentaram engravidar por muito tempo, não conseguiram. Adotaram o meu irmão. Sim, o meu irmão também é adotado. Adotaram o meu irmão, tentaram engravidar novamente, não conseguiram. Tentaram todas as formas, de cabeça para baixo, todas as posições, nada funcionava. Entraram novamente para a fila de adoção. E aí, quando receberam a notícia que tinha uma menina para eles adotarem, eles foram conversar com a mulher. E a mulher falou com um tom preconceituoso e os meus pais, eles são totalmente contra a preconceito. Então a mulher falou que... Ah, mas você vai adotar ela porque ela é anã e negra. E meu pai ficou possesso, falou qual o problema. E a mulher, consequentemente, atrasou o processo da adoção deles e eles não conseguiram adotar essa menina. Aí passou um tempinho, quando foi dia 23 de abril de 1996, eles estavam na chácara, porque no dia seguinte ia ser aniversário da minha batiã, da mãe da minha mãe. E receberam uma ligação falando que tinha uma menina em Rio Claro, interior de São Paulo, que tinha acabado de nascer e tal, e ela tava pra adoção. Aí o meu pai brinca, ele fala que ele disse no telefone: "Ninguém toca aquela minha". Aí eles foram me buscar em Rio Claro, chegando lá conversaram com meu tio, que foi o primeiro a ter contato comigo, que é o tio do meu pai, que ele é médico lá em Rio Claro. Conversou com eles, ele chegou a conhecer minha mãe biológica, falou que ela era uma mulata mestiça, que ela era jovem, só. E aí meus pais nos buscaram, resolveram tudo que tinha pra resolver e me levaram novamente pra chácara e automaticamente a família inteira me conheceu, porque estava tendo aniversário. Depois de alguns anos, quando eles já estavam bem, tinham 2 filhos, não estavam... tranquilos, não esperavam ter mais filhos, porque 2 já é bastante. Surgiu a minha irmã, veio de surpresa, sem ninguém esperar. Foi uma surpresa pra todo mundo e hoje nós somos em 3. Bom, gente, foi isso. Toda vez que eu conto essa história, a pessoa me pergunta. Não tem uma vez que isso não acontece, a pessoa me pergunta: Júlia, você tem vontade de conhecer sua mãe biológica? Não. Por quê? Você tem raiva? Não, não tenho raiva, gente. Pelo contrário, eu sou super agradecida porque eu estou numa família maravilhosa. Porque pra mim não faz sentido eu querer encontrá-la. Não tem sentimento, não tem nada, não tem nenhum vínculo. Ela só foi um objeto que me colocou no mundo. Apenas isso. Porque minha família mesmo é a família que me criou, que me deu carinho e tudo mais. Então não tem muito sentido eu querer procurar. Os pais até perguntavam pra gente, quando a gente era criança, se a gente tinha vontade de procurar, que eles ajudariam, que eles iam atrás, que não teria problema nenhum. Mas eu nunca quis, o meu irmão também nunca quis. E é isso. Outra pergunta que eu recebo bastante: Como que seu pai te contou? Te contou depois que você já era grande? Te contou agora? Como que foi? Então, foi um processo muito natural, foi desde pequenininha. Eu lembro que meu pai colocava eu e meu irmão sentados na cama e falava que a gente era filho do coração, contava toda essa história que eu contei pra vocês, falava que a gente era filho do coração e tal, e criança é muito ingênua, eu pensava que o coração da minha mãe tinha inchado e eu nasci dele, então eu pensava dessa forma. Aí, conforme fui crescendo, amadurecendo, eu fui entendendo, mas como eles sempre falavam, repetiam a história, contavam e recontavam e tal, foi muito natural, eu cresci com isso como se fosse normal, entende? Então, pra mim, eu só não vim da barriga da minha mãe, mas eu sou filha dela
E nunca teve diferença alguma, pelo contrário. Eles são incríveis, os meus pais, não tem diferença entre os três, nunca. Outra pergunta que eu recebo, não tanta, mas eu recebo... Você já sofreu algum tipo de preconceito por conta disso? Não, nunca recebi nenhum tipo de preconceito. As pessoas até ficam surpresas quando eu conto, porque algumas acham que eu sou um pouco parecida com meus pais, outras não, outras... Porque assim, eu acredito que quando você convive muito com uma pessoa, você acaba pegando os trejeitos dela. Então tem gente que fala que o sorriso é da minha mãe, às vezes o jeito que eu falo é do meu pai. Então tem pessoas que realmente acham que eu sou filha de sangue deles. Então... nunca tive problema com isso. Se a pessoa fala, ai, nossa, mas você é parecida com a sua mãe, aí eu falo, sim, mas a gente não é de sangue. Aí a pessoa, sério? Mas você é de outra mãe, de outro pai? Eu falo, não, aí eu conto a história toda e tal. Aí a pessoa fica bem surpresa. Fica, nossa, que legal essa atitude e tudo mais. Bom, eu vou falar uma coisa aqui que você não é obrigado a acreditar, ninguém é obrigado a acreditar, mas... eu acredito muito em vidas passadas. E assim, essa minha família é a minha família de vidas passadas. Isso é óbvio, tá mais que fato. Um indício que pode ser coincidência como pode não ser. Uns tempos pra cá, eu descobri que eu tinha uma doença no olho. Uma doença genética no olho, que chamava ceratocone. E aí a gente foi no oftalmo e meu pai também descobriu que ele também tinha essa mesma doença genética. E aí o oftalmo chegou e falou... nossa, o papai deu de presente pra uma filha, né? Aí ele pegou e contou que a gente tinha uma doença genética no olho e tal, não era nada grave, mas que era uma doença genética. Aí meu pai ficou surpreso, aí eu fiquei surpresa, eu falei assim, nossa, que coincidência, porque a gente não é do mesmo sangue, eu vim pronta, né, segundo meu pai. Pra mim tem muito a ver, coisa de vida passada e tal, então eu realmente sou filha do meu pai, filha da minha mãe, porque até doença a gente traz de outra vida, né? Bom, basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, pode me perguntar. Eu não tenho problema nenhum, eu sou super bem resolvida. Pra mim isso é uma coisa normal, deveria ser normal pra todas as pessoas. Se não é normal pra algumas pessoas, deveria ser. Porque é um gesto lindo, né, gente? Então, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Não tenha vergonha, tá tudo certo. E não esquece de deixar o seu joinha se você gostou. Se inscreva aqui no canal, porque agora, com tudo, eu tô postando vídeo sempre. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.